Olá, meus amores! Vamos falar mais um pouco sobre carta de leitor? Então, hoje nós vamos trabalhar a página 164 e 165 do Ler e Escrever. São atividades que a professora já tinha passado naquele roteirinho, que vocês já tinham feito e agora nós vamos apenas ouvir a explicação e fazer a correção. Vamos lá? Então, se você ainda não fez, faça agora a leitura das páginas 164 e a 165, que é as questões, e grife o que você achar importante, tá bom? Na página 164. Então, aí está a página 164 do Ler e Escrever. Nós temos aí a leitura de duas cartas de leitor. Tudo bem? Só você pegar no seu livro, você vai ter essas duas cartas lá. Antes de responder as questões, faça aquela leitura, leia mais de uma vez, entenda o texto primeiro, do que está falando, qual é o assunto, quem é o autor, para quem que ele escreveu, quem vai ser o remetente, quem vai ser o destinatário, se ele está fazendo um elogio, uma crítica. Pense em tudo isso na hora que você estiver fazendo a leitura. Logo depois da sua leitura, aí sim, e depois que você marcar todos esses detalhes, aí sim você responde a página 165. Vamos lá. Após lerem e analisarem as cartas, preencham o quadro a seguir, em duplas, e socializem para a turma com o apoio do professor. Infelizmente, nós não vamos conseguir socializar e nem fazer em dupla. Então, eu espero que vocês aí façam você e você mesmo. Essa vai ser a sua dupla hoje. Como que começa a carta número 1? Vamos olhar lá como que começa a carta número 1? Olha aqui, ó. Olá, revista Infância Querida. Ele começa a carta número 1 com uma saudação. Então, ele começa a carta número 1 fazendo uma saudação inicial. Olá, revista. Como que o leitor se identifica? Ou seja, quem escreveu a carta é um leitor. Ele leu sobre uma reportagem, gostou e escreveu uma carta. Esse leitor se chama Danilo, ele se identifica como Danilo e diz que ele tem 9 anos. Ele fala isso lá na assinatura dele, no final da carta. E qual é o assunto da carta que o Danilo escreveu? O Danilo, ele escreveu uma matéria, ele escreveu uma carta, falando sobre a matéria do sorvete. Provavelmente essa revista escreveu uma matéria sobre sorvetes e o Danilo gostou muito e ele foi escrever uma carta sobre isso. Então, o assunto da carta do Danilo é a matéria sobre o sorvete que a revista escreveu. E qual é a opinião do Danilo sobre esse assunto? Ele fez um elogio, ele fez uma crítica, ele deu uma sugestão. Qual foi a opinião do Danilo? O Danilo, ele parabeniza. A opinião dele é que a reportagem foi muito boa. E ele agradece até a revista por ter feito essa reportagem, essa matéria. E como que o Danilo termina a carta? Será que o Danilo termina a carta só com uma assinatura? Será que ele termina a carta fazendo também uma saudação? Será que ele termina a carta sem falar nada? Será que ele termina a carta colocando o local? O que será que ele colocou para terminar essa carta? Ele colocou uma saudação e a assinatura dele no final da carta. A gente vê lá que ele coloca esses dois itens. Tudo bem até aí? Fácil, né? As mesmas questões que você respondeu na carta número 1, você vai ter que responder sobre a carta número 2. Então, agora pausa o vídeo, vai até lá a carta número 2, faça a leitura, responda as questões e depois você volta aqui e confere se você respondeu tudo certo. Bom, acho que se você voltou é porque você já fez o que eu tinha pedido, então vamos continuar. Como a carta começa? A carta número 2, ela também começa com uma saudação, só que é uma saudação diferente da carta número 1. A carta número 1, ele começa com Olá, revista. A carta número 2, ele começa com Prezada revista. Então já fica um tom mais formal, né? Olá é meio informal, é aquilo que a gente fala para os nossos amigos. Agora, Prezada revista
é algo mais formal, é uma linguagem que a gente utiliza realmente em documentos. Como o leitor se identifica? Vamos procurar como que ele se identifica? Opa, ele se identifica como médico. No meio da carta, ele coloca uma identificação dele. Diferente da carta número 1, que a identificação só aparece no final, na carta número 2 já dá uma ideia de quem foi que escreveu essa carta. Quem escreveu essa carta foi um médico. E qual é o assunto que foi abordado nessa carta? Esse médico, ele vai falar na carta sobre a matéria, sobre a poluição das praias de Pernambuco. Ele provavelmente leu a reportagem sobre a poluição das praias de Pernambuco e agora quis fazer um comentário, colocar a opinião dele sobre isso. E qual foi a opinião desse médico sobre esse assunto? Bom, ele, ao contrário da carta número 1, ele também foi contrário à forma como a revista abordou o assunto. Lá no texto dele, ele diz que não achou legal o jeito que a revista escreveu, porque a revista tinha que ter colocado dos perigos que é a população ir até a praia para limpar a praia, tinha que ter um equipamento específico. Então ele não achou bacana, ele falou, olha, vou fazer uma crítica, viu? Não foi legal, vocês tinham que ter falado sobre a poluição da praia, mas tinham que ter falado que deveriam, né, ser pessoas específicas para estar lá limpando essa praia e não a população em geral. É isso que ele diz na segunda carta. E como que ele termina a carta? Bom, nesse caso, como é uma carta mais formal, uma linguagem mais, como é que eu posso dizer? Uma linguagem de documento realmente, ele já termina a carta com uma assinatura e colocando o local. Tudo bem? Então, aí está a atividade que vocês já fizeram e agora só corrigiram. Espero que vocês também tenham entendido melhor essa questão da carta de leitor. Então, qual é a finalidade de uma carta de leitor? Não tem essa pergunta aqui, mas eu vou fazer para vocês. A finalidade de uma carta de leitor é sempre expressar a opinião do leitor. Diferente de uma notícia, que é informar, diferente de uma história em quadrinho, que é divertir, a carta de leitor ela vem para expressar a opinião. Não esqueçam dessa dica, hein? Às vezes cai essa pergunta nas provas e aí vocês já vão saber a resposta lembrando dessa dica. Beijos, até a próxima!